Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 21. Versículo 18. Quem achou? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, assim será feito. Até aí. Segundo dia de propósito, nós estamos na presença de Deus. Eu creio que essa noite será uma noite ímpar, onde Deus vai nos abençoar poderosamente. Abra o teu coração, deixe o Espírito de Deus se mover. Abra o coração e permita que Deus faça uma obra poderosa no teu ser, na tua vida, na tua história. Amém? O homem não pode fazer nada. Só quem pode realizar alguma coisa é o Senhor. E para o Senhor trabalhar, nós precisamos abrir os corações. Tira agora toda barreira, todo obstáculo, tudo aquilo que impede que você receba um milagre, a vitória. Tira tudo agora. Desarma agora. Faça assim, ó. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso aqui significa? Eu me rendo. Você conhece a história? Quando uma nação saía para lutar contra outra, e de repente eles estavam percebendo que estavam perdendo a guerra, para não serem dizimados, mortos, todos, eles colocavam as espadas no chão e levantavam os braços, dizendo assim: eu me rendo. Era melhor serem presos do que mortos. E nessa noite, eu digo para você: se renda ao Espírito de Deus. Se renda à presença de Deus. Se renda, porque Deus quer se manifestar em sua vida, em sua história nessa noite. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Eu quero falar sobre o poder das declarações. O poder das declarações. Me ajuda aí. É o tema da mensagem desta noite.
o poder das declarações. A Bíblia diz que Jesus estava voltando para a cidade. Ele estava saindo de Betânia, juntamente com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele teve fome. Jesus, com fome, viu uma figueira à beira do caminho, frondosa, bem bonita, mas ele não encontrou nela frutos. Ele achou apenas folhas. E quando Jesus acha somente folhas, ele abre a sua boca e declara algo muito forte. Ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E quando Jesus libera aquela sentença, a Bíblia diz que a figueira começou a se secar imediatamente, diante dos olhos dos discípulos. Imagine um milagre acontecendo diante dos olhos dos discípulos. É muito forte, porque imagine uma figueira se secando imediatamente. Ela está bonita, frondosa, com muitas folhas, mas a declaração que Jesus fez trouxe naquele momento a morte daquela árvore. A declaração que Jesus fez a figueira ficar seca imediatamente. A árvore morreu diante dos olhos dos discípulos. E aí agora eles estão espantados. Senhor, como se secou depressa a figueira. Aí Jesus disse assim: ei, em verdade vos digo que se vocês tiverem fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes, ergue-te e lança-te no mar, vai acontecer assim. O que é que Jesus estava dizendo? Aconteceu com a figueira, mas se vocês tiverem fé e não duvidardes, não somente o que foi feito com a figueira vai acontecer, muitas outras coisas acontecerão. Jesus estava entregando a eles a chave para o milagre acontecer. Eu posso te dizer algo: o mundo espiritual também é movido por nossas palavras. O mundo espiritual também é movido por nossas palavras. Aquilo que você declara pode gerar bênçãos e pode gerar maldições, pode gerar vitórias e pode gerar derrotas, pode gerar sucesso e pode gerar fracasso. Aquilo que você fala é muito importante. Essa semana ainda eu estava vendo nas redes sociais que aquele grupo Mamonas Assassinas, a maioria das
entrevistas, os meninos falavam de avião cair. De avião cair. Eles brincavam falando que o avião iria cair. Que o avião iria cair. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não se pode brincar com as palavras. As palavras são sementes. E elas vão gerar vitórias ou derrotas. O nosso adversário, ele é um ilegal trabalhando dentro da legalidade. Eu vou falar de novo. O nosso adversário, ele é um ilegal trabalhando dentro da legalidade. E muitas vezes o homem dá legalidade ao adversário. Muitas vezes o crente dá legalidade ao adversário. Como? Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Minha vida é só sofrimento. Para mim tudo é difícil. Na minha vida é só problema. Na minha vida é só dificuldade. Nada para mim dá certo. As coisas para mim não acontecem. Ô irmão, muda as suas declarações. Deus quer mudar a tua história, mas você precisa mudar as suas declarações. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Como é que eu creio em um Deus de milagres e falo de derrotas? Como é que eu creio em um Deus de vitórias e só falo de coisas negativas? Jesus mostrou ali aos discípulos que a palavra liberada faz um movimento no mundo espiritual muito grande. A palavra liberada faz um movimento muito grande no mundo espiritual. Tem gente que não leva a sério e declara muita coisa que não deveria declarar. Tem gente que fala de derrota, de fracasso, de medo. Tem gente que pega o próprio salário e abre a boca dizendo: essa bicharia não dá para nada. No lugar de abençoar o que Deus lhe entregou, abre a boca para falar de escassez, abre a boca para falar de derrota, abre a boca para falar de miséria. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus quer mudar a tua história. Porém, as palavras precisam ser mudadas. As declarações precisam ser mudadas. Jesus declarou a palavra e automaticamente a figueira secou. Estavam espantados. Senhor, secou depressa. Em verdade vos digo que se vocês tiverem fé, e não duvidardes, tem gente que tem fé ao contrário, acredita tanto na derrota, fala tanto no fracasso, acredita tanto que para ele não tem jeito, mas não libera a palavra de forma certa. Não libera a palavra de forma correta. Imagine você abrindo a boca todos os dias e dizendo assim: as portas estão abertas para mim em nome de Jesus. Eu nasci para prosperar. Deus me chamou para ser mais que vencedor. Nada vai abalar minha
mim, ele pode até vir, mas ele não vai continuar. As maldições contra a minha vida e contra a minha família estão quebradas. Imagine todos os dias você declarando palavras como essa: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. O invejoso pode até sentenciar uma derrota contra a minha vida, mas nada que ele declarar contra mim vai acontecer. Pelo contrário, quanto mais ele declarar derrota, mais o meu Deus dá vitória. Quanto mais ele declara derrota, mais o meu Deus dá vitória. Saiba usar suas palavras. O que é que adianta orar por milagre e declarar derrota? Tem gente que passa meia hora dizendo assim: Deus, muda minha história, Deus. Deus, transforma minha família. Deus, abençoa meu dia. Mas aí depois que ora, começa a dizer assim: para mim é tudo difícil. Ô irmão, a sua oração precisa estar em sintonia com as suas declarações. Se você orou por vitória, declare vitória. Diga: hoje o dia vai ser abençoado. Hoje o dia vai ser próspero. Hoje vai ser um dia de oportunidades. Deus está criando vitória para mim. Deus está abrindo portas que ainda não foram abertas para mim. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou entrar em uma nova fase. Lembra da semana passada? Eu vou entrar numa nova fase. Você lembra que a mulher dizia a todo momento que se ela tocasse o milagre iria acontecer? Você precisa declarar a todo instante. Você precisa declarar a todo momento. Eu já vi muita gente derrotada e vivendo em fracassos por causa da automaldição. Tem gente que se amaldiçoa. Nem precisa ninguém fazer a macumba. Nem precisa ninguém trabalhar contra ele ou contra ela. Nem precisa o diabo usar alguém para fazer um feitiço. Porque a pessoa se amaldiçoa. Para mim nada dá certo. Para mim é tudo difícil. Para mim é só luta. Para mim é dificuldade. Para que eu vença é uma luta tão grande. Ô irmão, quem disse que para você vencer você precisa ter uma luta tão grande? Tem gente que já colocou isso na cabeça. Você não precisa ter uma luta tão grande, não. Alguns momentos você vai ter que lutar mais, mas isso não é regra. Deus pode te dar uma grande vitória com uma luta pequena assim. Deus pode te dar uma grande vitória com uma luta pequena. Está entendendo aí? Lutei pouco e venci. Lutei pouco e Deus abriu a porta. Lutei pouco e o milagre aconteceu. Mas enquanto você estiver declarando derrota, fracasso, infelizmente, o mundo espiritual vai se mover. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. O diabo, nosso adversário, anda em derredor. Anda. O diabo não está tão longe como a gente pensa, não, viu? O diabo não está tão longe como alguns pensam, não. O diabo está em derredor.
ao redor, ao derredor, logo ali. Buscando a quem possa tragar, rugindo como leão. Agora imagine aí o inimigo pertinho e alguém que é de Deus, que deveria profetizar a vitória, abre a boca e diz: para mim nada dá certo. Aí o inimigo: como? Para mim nada dá certo. Aí o inimigo diz: o quê? Isso aí é legalidade. Ela está dizendo que para ela nada dá certo. Ela está declarando que para ela nada dá certo. Então pronto, é o que vai ser. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua. O que é que você declara? Morte ou vida? Morte ou vida? Morte ou vida? Tem gente que vive morte, porque só declara morte, só profetiza morte. Meu irmão, aprenda a usar suas palavras. Não é mágica, não. É princípio. Olha para mim. Não, eu vou declarar aqui e... Não é mágica, é princípio. Estou dizendo que você vai declarar agora e vai acontecer tudo agora. Mas a sua insistência, a sua dedicação, a sua perseverança, dentro de um princípio que o próprio Deus estabeleceu, está entendendo aí? Vai gerar para você milagres. Vai gerar milagres. Vai gerar vitórias. Imagine todos os dias você levantando e dizendo: aquela porta vai abrir. Em nome de Jesus vai abrir. Em nome de Jesus vai abrir. Eu estou curado, eu estou liberto, eu estou livre. A maldição não vai prevalecer na minha história. As cadeias que prenderam os meus familiares não vão continuar na minha vida. Porque uma vez que a gente tem o conhecimento da verdade, a gente passa a ter um discernimento e a entender que pessoas da família da gente estavam presas, amarradas, e muitas vezes você percebe que aquela mesma força que atingiu vovô, vovó, papai, tio, quer atingir você, quer atingir a mim. Está entendendo aí? Aquela mesma força que destruiu casamentos na sua família quer destruir o seu. Está entendendo? Aquela mesma força que não deixou ninguém prosperar vem forte contra você. E você precisa declarar, lutar, liberar a palavra. Imagine você jejuando e declarando milagres. Imagine você jejuando e declarando milagres. Declarando que a maldição que estava na tua família não vai prevalecer contra você, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, e na tua vida o poder das trevas não pode, porque você foi liberto.
Existem coisas que só vão acontecer se você se mover. Existem coisas que só vão acontecer se você se mover. Daniel estava lendo os profetas e ele entendeu que o cativeiro babilônico era 70 anos e já tinha se cumprido o tempo. O que é que Daniel fez? Começou a buscar Deus, para que Deus arrancasse o povo do cativeiro. Senhor, o Senhor declarou através dos profetas que o cativeiro era 70 anos. E a gente está aqui ainda. Senhor, se mova e tira a gente daqui. O que é que você está querendo dizer, pregador? Que tem cativeiros que só serão arrancados da sua vida se você for até a presença de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou agora revestido com o teu poder, e eu estou declarando que eu estou liberto em nome de Jesus, que a maldição da minha vida está quebrada, eu estou usando o nome de Jesus e eu estou declarando que esse mal não vai prosperar, eu estou liberto. Está entendendo? Tem gente que precisa agir. Eu entendi que esse é o tempo da virada. Você entendeu que esse é o tempo da virada? Mas faça alguma coisa. Você entendeu que esse é o tempo da virada? Se mova. Use as armas que você tem. Ora, chora, clama, declara, jejua, adora, faça alguma coisa para a sua vida ser mudada. Se Deus quiser, Ele vai mudar. Não, Deus quer, agora você precisa agir. Deus quer, mas você precisa declarar. Deus quer, mas você precisa usar os princípios que Ele te entregou. Aleluia. Dá mais um pouquinho de retorno para mim, por gentileza. Glória a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu tenho um amigo, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu tenho um amigo que ele se converteu e a família dele vivia na miséria. Na miséria. Malmente tinha para comer. Era uma miséria total. A família inteira naquela pobreza, naquela miséria, naquela coisa devastadora. E ele se converteu. Ele aceitou Jesus. E ele entendeu que tinha alguma coisa ali que amarrava, prendia, que não deixava as coisas irem. Aí ele entrou na presença de Deus, 3 dias jejuando e orando, sem comer nada. Jejum e oração, 3 dias. Eu estou mandando você fazer isso, não. Não, eu fiz porque o pastor mandou. Não faça. Faça jejum até onde você suporta. É melhor obedecer do que sacrificar. Cada um tem uma saúde. Agora também não fique sem jejuar. Aprenda a jejuar. Coloca jejum na sua vida. Porque o jejum
vai trazer um benefício espiritual fora do comum. O jejum é um propósito espiritual. O jejum é emagrecer. Você está amado. Emagrece, emagrece. Eu fiz um propósito agora recente. 21 dias comendo legumes e frutas, perdi 8 quilos. Mas o corpo é inteligente. Se você não manter aquele cabelo recupera rapidinho. Esse amigo meu fez 3, ou melhor, 5 propósitos. 5 propósitos de 3 dias. No total ele jejuou 15 dias. 5 propósitos de 3 dias. Sabe o que é que Deus fez com ele? Deus deu uma virada na vida dele. Deus mudou a história do cara. É porque a gente às vezes quer viver aquele evangelho, sabe? Aquela coisa assim, light. Aquele negócio assim, sabe? Religiosa. Aquele evangelho que vem para a igreja, ouve a palavra, mas é assim, sabe? Para ver. O evangelho que traz resultados é o evangelho agressivo. Tem alguém aí? É o evangelho agressivo, é aquele evangelho que você ouve e você diz: não, eu estou entendendo, eu vou me programar para jejuar, eu vou me programar para declarar, eu vou me preparar para profetizar milagre na minha casa, na vida dos meus filhos, eu vou declarar. Há poucos dias atrás, eu estava no hotel, eu estava pregando lá em Cruz das Almas, encontrei com esse amigo, uma Hilux novinha, o cara que andava na miséria, o cara que malmente tinha para comer. Mas ele fez o que deveria ser feito. Sem sacrifício não tem milagre. Alô? Tem alguém aí? Queremos milagres sem sacrifício. Queremos milagres sem sacrifício. Queremos vitória numa boa, sabe? Aquela coisa assim. Mas você acha que eu sou assim? Eu não sei se você é assim. Mas eu estou pregando esse evangelho há 26 anos. Eu lido com gente há 26 anos. E a maioria das pessoas que eu conheço são assim. Tranquilas, acomodadas, porque Deus vai fazer. Mas Deus só vai fazer aquilo que eu não sei fazer. Alô? Deus me deu ferramentas. E eu preciso usar essas ferramentas. Você acha que Jesus falou essas coisas daqui por acaso? Você acha que Jesus iria mandar a gente declarar apenas por declarar? Você acha que Jesus estava perdendo tempo, Senhor, como secou depressa a figueira, em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte se disserdes, ergue-te, lança-te no mar, assim será feito. Em outras palavras, Jesus está
Aprenda a falar com as montanhas que estão diante de você. Amém? A montanha é a doença, é a enfermidade, é o problema financeiro, é o problema no casamento, na família. Aprenda a declarar, aprenda a falar. Eu conheci um pastor que era filho de pastor Arão Xavier. Ele com 12, 13 anos, ele saía do bairro pobre que ele morava e ele sentava nas calçadas dos bairros nobres da cidade. E ele sentava ali, criança, adolescente. Ele via aquelas casas lindas, aqueles carrões maravilhosos. Ele dizia: Deus vai me dar casas como essa. Deus vai me dar carros como esse. Deus vai me prosperar. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ele era pobre, o pai era pobre, mas serviam a Deus. E ele entendeu logo cedo que o Deus do pai dele, que era o Deus dele, poderia levantar ele e colocar ele em outro nível. Olha para alguém que está perto de você. Eu sei que você não gosta disso, mas olha assim, desconfiado assim, olha assim. Diga assim: ei, Deus pode te colocar em outro nível. Tem alguém aí? Deus não quer apenas te curar. Ele não quer apenas te curar. Ele não quer apenas te curar. Ah, o Senhor quer me curar, quer prosperar, quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. Você sabe o que é que Jesus disse? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Saúde sim. Prosperidade também. Saúde financeira. Amém? Saúde financeira. Deus quer te abençoar em todas as áreas. O que é que adianta ser um gigante na fé e viver um casamento derrotado? O que é que adianta ser um gigante na fé e viver em dívidas? O que é que adianta ser um gigante na fé e viver fracassado, preso por amordaças e prisões espirituais? Você acha que Deus quer isso? Ou Ele quer te levar a um nível bem maior? Agora deixa eu dizer algo para você. Não é só declarar. Olha para mim, já estou terminando. Não é só declarar, é declarar também. Porque não adianta viver uma vida totalmente fora da presença de Deus. Não, agora eu encontrei a mágica. Vou declarar e vai dar certo. Não, querido. Não é só declarar. É me ajustar, me alinhar com Deus e declarar. Tem alguém aí? É declarar alinhado. Não é declarar de qualquer jeito. Não é mágica, é princípio. Tem alguém aí? Não é mágica, é princípio. O Deus que vai honrar suas palavras, Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer: olha o meu servo ali, tem compromisso comigo, é fiel, se dedica a mim, se desvia do mal. Ei, vou honrar as palavras dele, vou honrar ele.
Tem alguém aí? Eu tive uma experiência muito forte. Eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha 19 anos de idade. A primeira igreja que eu liderei, eu tinha 19 anos. Eu fui enviado para aquela igreja como missionário e eu liderei aquela igreja durante quase 2 anos. Eu era solteiro na época. Eu era da Igreja Batista Filadélfia. Eu nasci na Igreja Batista Filadélfia. E eu fui enviado como missionário. E eu liderei essa igreja quase 2 anos. Com 19 anos de idade. Eu tive uma experiência marcante. Eu saí para pregar na cidade de Eunápolis. Eu morava em Belmonte. Eu saí para pregar em Eunápolis. E eu preguei no final de semana. Quando foi na segunda-feira, eu já cheguei próximo da hora do culto. Eu cheguei de tardezinha, umas 5, 5:30. Eu saí do ônibus, corri para casa, tomei um banho, fui para a igreja. 7 horas tinha oração. Nós orávamos de 7 às 8, toda segunda-feira. Era um culto de oração. E aí o que é que acontece? Oramos uma hora, geralmente eu lia um versículo e despedia o povo. Lia uma palavra rápida e despedia o povo. Não era obrigatório. Era um culto. Era um dia que não tinha culto, mas eu preenchi com oração. E não era toda a igreja que participava, mas alguns irmãos gostavam e estavam ali no culto de oração na segunda-feira. Era uma hora de oração. Nós orávamos e depois voltávamos para casa. Quando eu terminei de orar, que eu estou despedindo o povo, eu olhei para uma jovem da igreja, era minha ovelha, um pouco mais jovem que eu, e eu disse assim: fulana, fica, que eu preciso orar por você. Eu não sabia de nada, mas enquanto eu estava pregando no final de semana, ela deu um vacilo. Ela aprontou e se envolveu com alguém, aprontou, não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Mas o Espírito de Deus disse para mim: ora por ela. E eu obedeci. Fulana, fica aí que eu preciso orar por você. Na hora que eu estendi a mão, que eu toquei nela, o diabo pegou ela na hora. Ela era neta da pior macumbeira da região. Ela abriu a porta, o diabo entrou. O que é que Paulo disse? Não dê lugar ao diabo. Deu lugar, o bicho veio. E como ela já tinha uma herança maldita muito forte, ela abriu a porta, o mal veio forte. Os demônios entraram, se manifestaram ali, e eu era novinho, 19, 20 anos, e eu ordenei uma vez, 2, 3, e o diabo dizia: não vou sair não. Eu disse: como? Vai sair. Não vou sair não. Ele estava debaixo de uma legalidade. Ela deu a legalidade. Ela abriu a porta. Ela escolheu o pecado.
Tem alguém aí? Ela escolheu. Com a escolha dela. O diabo tenta. O diabo tenta. Ele é chamado de tentador. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. A escolha é do homem. Ela escolheu. O diabo estava ali cheio de si. Ela deu legalidade. Aí eu fiquei com raiva. Eu disse, eu fico aqui a noite inteira, mas você sai. Para quê, irmão? Quando eu mandei ele sair de novo, ele disse, você disse que ia ficar a noite inteira. Eu mandei de novo, ele disse, você abriu a boca e falou que iria ficar a noite inteira. E algumas vezes que eu mandei, ele dizia isso para mim. Você declarou, você falou, você liberou as palavras. Aí eu entrei na presença de Deus. Eu era um menino novo, eu era um missionário que estava iniciando na obra de Deus, não tinha muita experiência, estava num processo de aprendizado, os primeiros passos. E eu disse, Deus, me perdoa, porque eu declarei tais palavras. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor anule o poder das declarações que eu fiz. E aí quando eu mandei ele sair de novo, ele não falou mais nada. Ele não mais acusou. Ele não falou mais que eu tinha dito que iria ficar a noite inteira. E logo ele saiu. Mas eu tive que passar por aquilo para aprender que o inimigo pega as nossas declarações. O inimigo segura as nossas declarações. Assim como também as nossas declarações movem os céus, movem a mão de Deus. E os anjos se movem quando nós declaramos da forma certa. Amém? O poder das declarações. Eu poderia pregar muito mais, mas eu preciso orar com você. Fique de pé em nome de Jesus.